Imagine uma arena com 50.000 pessoas em silêncio absoluto. De repente, o chão da arena se abre. Uma plataforma sobe do subsolo, trazendo uma carruagem com tigres acorrentados. Ao mesmo tempo, um portão se abre sozinho na lateral. Um gladiador entra. Nenhum botão, nenhum motor elétrico, nenhuma tecnologia moderna. Tudo isso acontecia há quase 2.000 anos. E o mais impressionante, funcionava perfeitamente. O Coliseu de Roma não foi apenas um monumento de pedra, mas uma proeza de engenharia muito à frente do seu tempo. Cada detalhe daquela estrutura milenar foi pensado para encantar, controlar e manipular massas com precisão quase cirúrgica. O Coliseu era mais que uma arena. Era uma máquina. Uma gigantesca engrenagem de entretenimento movida por alavancas, contrapesos, cordas e arquitetura milimetricamente planejada. Muitos olham para ele e veem ruínas. Mas o que existia ali era uma das maiores demonstrações de engenharia aplicada já construídas. Começando pela estrutura. O Coliseu foi erguido em tempo recorde, usando uma técnica conhecida como concreto romano, um tipo de cimento cuja fórmula só foi redescoberta parcialmente nos tempos modernos. Era resistente à água salgada, à erosão e ao tempo. Muitas estruturas modernas não duram nem 100 anos. O Coliseu passou de 1900. Sua construção começou no ano 72 d.C., sob o governo do imperador Vespasiano, e foi concluída por seu filho Tito. Ele se ergueu sobre o que antes era um lago artificial do Palácio de Nero. A escolha do local não foi aleatória. Drenar um lago e construir algo público ali era uma mensagem direta do novo imperador. O que antes servia à luxúria de um homem, agora pertence ao povo. Uma jogada política inteligente, sustentada por um projeto arquitetônico ambicioso. Externamente, o Coliseu tinha mais de 48 metros de altura, o equivalente a um prédio de 15 andares, e quase 190 metros de comprimento. Foram usados mais de 100.000 metros cúbicos de pedra travertina, sem contar os tijolos e o cimento vulcânico. Mas o segredo não estava apenas no tamanho. Estava na organização. Os corredores internos, as escadas, os arcos, tudo foi projetado com um objetivo: controlar 50.000 pessoas com rapidez e segurança, algo que até hoje desafia estádios modernos. O Coliseu tinha 80 entradas. Isso mesmo, 80. 4 delas eram reservadas à elite e tinham acesso direto às áreas mais nobres. As demais eram entradas comuns. Graças a esse sistema de corredores e arquibancadas, era possível esvaziar o estádio inteiro em menos de 10 minutos. Não por acaso, o projeto inspirou estádios contemporâneos. Cada cidadão sabia exatamente por qual porta entrar, por qual escada subir e onde sentar. A bilhetagem era marcada em pedras, com números e letras. Um primórdio do que hoje chamamos de assento numerado. Mas o verdadeiro espetáculo estava na arena. Um piso de madeira coberto por areia escondia um subsolo complexo, o hipogeu. Ali embaixo, uma rede de túneis, corredores e plataformas móveis permitia a entrada e saída de gladiadores, feras e cenários inteiros. Estima-se que existiam cerca de 36 plataformas móveis, operadas manualmente por dezenas de homens usando polias e roldanas. Era como um palco de teatro subterrâneo, capaz de mudar o cenário da arena em poucos minutos. Para os espectadores, tudo parecia mágico. Mas por trás de cada efeito havia cálculo, esforço humano e um profundo domínio da física. E o mais incrível, sabe? O Coliseu foi projetado para realizar até mesmo batalhas navais. Sim, batalhas com barcos e água de verdade. Na fase inicial, antes da construção do hipogeu,
a arena podia ser alagada por meio de canais ligados ao sistema de aquedutos romanos. Bastava bloquear as saídas e abrir as comportas. Em poucas horas, o chão da arena virava um lago artificial. Réplicas de navios eram trazidas desmontadas e montadas ali dentro do Coliseu. E então, começavam os combates. Essa prática foi abandonada depois da construção do subsolo, mas deixou claro que o Coliseu era capaz de fazer se adaptar, surpreender, reinventar o espetáculo. E olha, não menos impressionante era o sistema de cobertura. Em dias de sol escaldante, uma enorme lona, chamada velarium, era esticada por cima da arena. Feita de tecido pesado, essa cobertura exigia centenas de marinheiros para ser operada. Sim, marinheiros mesmo. Eles eram trazidos da frota romana especialmente para manejar as cordas, velas e âncoras do toldo retrátil. O velarium cobria até 2/3 da arquibancada, proporcionando sombra e conforto ao público. Era um sistema de engenharia náutica aplicado à arquitetura civil, e funcionava com precisão. Outro aspecto ignorado por muitos é a acústica. O Coliseu foi desenhado de forma que o som se espalhasse uniformemente. Gritos, aplausos e ordens ecoavam de forma controlada. A arena possuía uma ressonância natural, ampliada pelas formas curvas e pela disposição das arquibancadas. Assim como os teatros gregos e romanos ao ar livre, o Coliseu não dependia de sistemas eletrônicos para fazer a voz de um gladiador ou o som de uma trombeta alcançar as últimas fileiras. O escoamento de água da chuva também foi calculado. Canais internos recolhiam e desviavam a água para fora da estrutura. Nada era por acaso. É impossível olhar para o Coliseu sem admirar a capacidade técnica dos engenheiros romanos. Mas tão impressionante quanto suas habilidades construtivas era a maneira como essa engenharia servia ao controle social. O Coliseu era um instrumento político. Ali o povo recebia pão e circo. Gladiadores sangravam, feras urravam, criminosos eram executados. Tudo meticulosamente planejado para gerar emoções, reforçar a ordem e lembrar quem mandava. A engenharia não estava apenas nas pedras. Estava no sistema. E é aqui que reside uma reflexão moderna. Os romanos criaram um modelo de controle de massas por meio do entretenimento. Um projeto que unia engenharia civil, psicologia social e propaganda política. Tudo isso sem computadores, sem eletricidade, sem motores. Eles usavam o conhecimento disponível com maestria e ambição. O Coliseu era uma celebração da engenharia, mas também um alerta. Toda tecnologia usada para encantar pode, ao mesmo tempo, ser usada para manipular. Hoje, restam as ruínas, mas cada pedra daquele anfiteatro ainda carrega os ecos de um tempo em que a engenharia servia ao império, ao povo e ao espetáculo. Uma prova de que, mesmo com ferramentas simples, o ser humano é capaz de criar o extraordinário, desde que tenha visão, coragem e cálculo preciso. Era mais do que pedra, mármore e colunas grandiosas. O Coliseu era o símbolo de um império que sabia como manter seu povo distraído. Um truque milenar, onde pão e espetáculo serviam como anestesia social. Mas por trás de cada rugido da multidão, havia um cálculo frio. Por trás de cada gota de sangue derramada na arena, havia uma estratégia. O Coliseu não foi apenas construído para entreter. Ele foi erguido para dominar. Para entender isso, é preciso olhar além da engenharia. Roma, no século I d.C., era uma potência assolada por tensões internas, desigualdade social e instabilidade política. O imperador Nero, que governou antes da construção do Coliseu, havia deixado um legado marcado por excentricidade, escândalos e um incêndio devastador que arrasou parte da cidade. Após sua morte,
O império estava em crise. Foi nesse cenário que surgiu Vespasiano, fundador da dinastia Flaviana. Um general austero, com fama de disciplinador, mas ele sabia que não bastava restaurar a ordem pela força. Era preciso conquistar o coração da plebe romana. E assim, no lugar onde antes havia ficado o suntuoso Palácio de Nero, símbolo do luxo desenfreado e do desprezo pelo povo, nasceu o anfiteatro Flaviano, o Coliseu. Construí-lo foi uma mensagem clara. O centro do poder voltava a pertencer ao povo. Era um presente político envolto em pedra e sangue. O local onde antes existia um lago artificial privado do imperador foi drenado para dar lugar à arena pública. Um golpe simbólico e poderoso. O palácio privado foi substituído por um templo ao espetáculo popular. Mas o Coliseu não era apenas um teatro de violência, era uma engrenagem cuidadosamente planejada de propaganda e controle social. Os jogos, patrocinados pelo imperador ou por figuras políticas em busca de popularidade, ofereciam dias inteiros de entretenimento gratuito. Combates de gladiadores, simulações de batalhas históricas, execuções públicas e até batalhas navais inundavam os olhos da população com distração e emoção. Tudo isso regado com comida gratuita, vinhos e apostas. Enquanto o povo se embriagava de adrenalina, o império reforçava sua autoridade com cada grito de Ave César. Era a versão romana de manipulação de massas. O famoso conceito de pão e circo, panem et circenses, foi levado ao seu auge. E como funcionava essa engrenagem política? O imperador usava os jogos para se mostrar próximo da população, como um provedor generoso. Ao mesmo tempo, a elite senatorial, que frequentemente patrocinava os espetáculos, exibia poder e influência perante os cidadãos. Era uma disputa de prestígio dentro das arquibancadas. A sociedade romana era extremamente hierárquica, e isso se refletia até nos assentos do Coliseu. Os lugares eram designados de acordo com a classe social. Os senadores ficavam nas fileiras inferiores, com vista privilegiada. Acima deles, os cavaleiros, depois os cidadãos comuns e no topo, os escravizados, mulheres e estrangeiros. Cada nível social tinha seu lugar fixo, como um reflexo direto da ordem imperial. Até mesmo na distração, Roma lembrava ao seu povo quem estava no topo. Mas havia mais. O Coliseu também era um palco de punições exemplares. Criminosos, desertores e rebeldes políticos eram executados publicamente, muitas vezes devorados por feras selvagens diante de uma plateia entusiasmada. A mensagem era clara. A força do império não era apenas vista nos palácios, mas também no chão ensanguentado da arena. Esse uso da violência como ferramenta política era deliberado. Ela não causava medo, causava respeito. Os romanos compreendiam a brutalidade como parte natural da ordem social. O império era forte porque mostrava que poderia ser cruel quando necessário. E ao fazer isso diante de dezenas de milhares de pessoas, reforçava a ilusão de segurança e estabilidade. Os imperadores, por sua vez, sabiam exatamente como manter esse equilíbrio. Não era apenas sobre entreter, mas sobre ocupar a mente da população. Jogos longos, elaborados, muitas vezes duravam dias. Em um império onde a maioria vivia em condições precárias, esse tipo de espetáculo gratuito era uma válvula de escape poderosa. Enquanto o povo assistia à luta pela sobrevivência dentro da arena, esquecia da sua própria luta diária do lado de fora. E não pense que tudo isso acontecia por instinto. Havia um sistema complexo de administração, finanças e logística por trás do Coliseu. A arrecadação de impostos,
os contratos de fornecedores, a organização de animais exóticos vindos de todos os cantos do império. Tudo isso exigia uma engrenagem estatal bem azeitada. A política romana entendia algo que muitos governos modernos ainda ignoram. Não basta conquistar o poder, é preciso mantê-lo. E o Coliseu foi uma das ferramentas mais eficazes dessa manutenção. Ele representava mais do que pedra e sangue. Representava um império que sabia como transformar espetáculo em estabilidade. Mas mesmo com toda essa fachada de ordem, Roma fervia por dentro. As classes populares, embora distraídas, ainda viviam na pobreza. A desigualdade era gritante, e o sistema escravagista mantinha milhões em condições subhumanas. O Coliseu podia entreter, mas não resolvia os problemas estruturais da sociedade. Era, em essência, um paliativo, um disfarce de pedra. E é exatamente aí que mora o paralelo com os dias de hoje. A tentativa de criar controle por meio de distrações, de comprar estabilidade com espetáculo, pode funcionar por um tempo. Mas quando a base está podre, nenhuma fachada resiste para sempre. A Roma dos jogos grandiosos caiu. E parte disso se deve ao fato de que, enquanto o povo vibrava com o rugido dos leões, as engrenagens do império enferrujavam lentamente. O Coliseu é, portanto, um espelho de como poder, engenharia e manipulação caminharam juntos ao longo da história. Não é apenas uma ruína, é uma lição cravada em pedra. Poucos lugares no mundo carregam em suas pedras tanto peso simbólico quanto o Coliseu. A estrutura outrora usada para entreter multidões com espetáculos de sangue e glória sobreviveu à queda de impérios, terremotos, pilhagens e guerras. Hoje, ela se ergue silenciosa, mas imponente, bem no coração de Roma, lembrando não apenas a grandiosidade da engenharia antiga, mas também a complexa teia de valores, cultura e poder que moldaram o mundo ocidental. Na Roma contemporânea, o Coliseu não é apenas uma atração turística. Ele é um espelho do passado que continua lançando reflexos sobre o presente. Estar diante de suas arcadas colossais é mais do que visitar uma ruína antiga. É sentir a passagem do tempo tatuada na pedra, é imaginar as multidões, os gritos, o estrondo dos portões de ferro abrindo para o combate. Mas, acima de tudo, é compreender como a humanidade transforma espaços e significados ao longo dos séculos. Ao longo da Idade Média, o Coliseu foi desmontado pouco a pouco. Suas pedras foram reaproveitadas em outras construções romanas, incluindo igrejas e fortalezas. Parte de sua fachada desabou em terremotos. Mas, curiosamente, não foi completamente abandonado. Ele foi usado como abrigo, como mercado, até como espaço religioso. Cada uma dessas fases adicionou novas camadas à sua história. Já não era mais apenas um anfiteatro. Era um palimpsesto urbano, um texto onde os antigos escritos foram raspados, mas jamais esquecidos. Com o renascimento do interesse pelas artes clássicas, durante o Renascimento, o Coliseu voltou aos olhos da elite europeia. Artistas e pensadores viam ali não apenas ruínas, mas símbolos de uma Roma idealizada, uma civilização de ordem, razão e estética. Essa visão romântica influenciou séculos de arquitetura e urbanismo. Governos de diversas épocas passaram a preservar a estrutura, reconhecendo seu valor histórico e simbólico. Mas foi somente no século XIX, com o surgimento do conceito moderno de patrimônio cultural, que o Coliseu foi oficialmente protegido e restaurado. Hoje, o Coliseu recebe cerca de 7 milhões de visitantes por ano. Ele é o monumento mais visitado da Itália. E, olha só, um dos mais fotografados do planeta. É cenário de selfies, passeios escolares, pedidos de casamento. Mas por trás das lentes, existe algo mais profundo. O Coliseu se tornou um símbolo de identidade nacional italiana. Ele aparece em moedas, logotipos,
marcas, campanhas políticas e peças publicitárias. É, ao mesmo tempo, produto turístico e patrimônio sagrado. Mas não é apenas na Itália que o Coliseu mantém sua relevância. Ele está presente em filmes, séries, livros e jogos eletrônicos. No cinema, ganhou destaque em produções como Gladiador, de 2000, dirigido por Ridley Scott, que revitalizou o interesse global pelas arenas romanas. O filme, estrelado por Russell Crowe, trouxe uma Roma brutal e majestosa às telas, recriando digitalmente o Coliseu em toda a sua glória. A obra venceu 5 Oscars e reacendeu a paixão popular pelo período romano. Na série Spartacus, da televisão americana, os combates e intrigas dentro das arenas romanas são dramatizados com intensidade. O Coliseu, mesmo quando não aparece diretamente, é evocado como símbolo máximo do espetáculo sangrento e do poder imperial. Já em Assassin's Creed Brotherhood, jogo eletrônico ambientado em uma Roma renascentista, o Coliseu pode ser explorado pelos jogadores. Sua recriação digital é tão detalhada que serve, indiretamente, como ferramenta de educação histórica. Livros de ficção e não ficção também fazem referência constante ao Coliseu. Desde romances históricos até guias de viagem, passando por documentários e HQs, ele aparece como palco, símbolo ou metáfora. Em obras distópicas, como Jogos Vorazes, elementos dos combates de gladiadores e do Coliseu são reutilizados como críticas ao poder e à manipulação das massas. A própria ideia de jogos transmitidos ao público para distração é um eco direto do pão e circo romano. O Coliseu, ao sobreviver por 2 milênios, tornou-se um lembrete de que mesmo os impérios caem, mas as ideias, os símbolos e as histórias podem perdurar se soubermos cuidar deles. A engenharia por trás do Coliseu ainda impressiona os estudiosos modernos. A distribuição das forças, o uso inovador de concreto romano, os sistemas de drenagem, as fundações projetadas para suportar multidões, tudo isso é estudado por engenheiros e arquitetos até hoje. Algumas técnicas foram redescobertas apenas nos últimos séculos. A longevidade do Coliseu não é acaso, mas resultado de cálculos e materiais que, mesmo após milênios, resistem ao tempo. Talvez essa seja a maior lição do Coliseu: o que é feito para durar, com propósito e engenho, transcende seu tempo. E o que começou como um monumento ao poder de imperadores, hoje é uma lembrança viva da engenhosidade humana, da nossa capacidade de criar, destruir, ressignificar e preservar. O Coliseu sobreviveu não apenas como construção, mas como ideia. E ideias, bem como pedras bem assentadas, resistem ao tempo.